começaram a aparecer exemplos do que os caritianos chamam de quindá. Quindá é uma palavra que ela significa várias coisas, mas eles, em geral, traduzem por bicho, né? Bicho. E pode ser várias coisas, né? Bichos. Eles chamam, por exemplo, todo tipo de animal peçonhento, por exemplo, abelha, vespa, aranha, escorpião, lacraia, de bicho, né? Onças são bichos, quer dizer, carnívoros, predadores, enfim, animais perigosos, vamos dizer assim, ou venenosos, ou que atacam, são bichos. E nessa categoria, apareceram para mim algumas figuras que, como eu disse, não aparecem nos catálogos de zoologia, né? O curupira é um deles, o aiá é outro que a gente vai falar depois, né? Uma outra figura chamada Issoaçodna, que é o fogo, né? E o mapinguari. Eu já tinha ouvido falar de mapinguari, lendo sobre a Amazônia, né? E aí isso apareceu para mim lá. Várias pessoas, inclusive, relatavam encontros com o mapinguari, né? Que eles chamam na língua indígena de Owoi, ou Idaharara, que é muito curioso, a tradução é o bicho, ou o monstro que ri, ou ogro, como alguns traduzem, que ri, né? Que dá risada. Eu não sei exatamente porquê, talvez pelo som que ele produz, que parece que ele produz um barulho muito assustador na floresta, quando as pessoas estão no mato, né? Das aldeias eles não se aproximam, mas eu tenho vários relatos de pessoas que tiveram a experiência de encontrar o mapinguari, e aí fui pesquisar sobre isso, né? E vi que essa é uma história que aparece em muitas partes da Amazônia, né? É muito comum no Acre e também no Amazonas, mas também aparece no Pará, em Roraima, enfim, em outras partes. E é um pouco, na verdade, a figura caritiana é um pouco diferente dessas figuras que aparecem aí, né? Porque uma característica marcante do mapinguari nas lendas é o fato dele ter a boca no peito, né? Isso é geralmente um animal peludo, muito grande, muito forte, comedor de gente e que tem a boca no peito. Os caritianos não falam na boca do peito, eles falam mais que ele tem um peito de ferro ou de pedra, né? Porque não adianta atirar nele, quer dizer, não tem como matar um mapinguari com um tiro, porque a pele dele é impenetrável. Então o que tem que fazer mesmo é correr, isso todo mundo diz quando ouviu ou quando encontrou, correu, que é a única coisa a se fazer mesmo, porque ele é um comedor de gente, né? Ele é um devorador de gente, e isso se diz em toda a Amazônia em que ele aparece. E deixa eu te aproveitar uma pergunta. Os índios, para você chegar ali e conversar, e eles falarem abertamente sobre esse tipo de criatura, é meio difícil, eles falam normalmente. Teve algum caso ali que você ficou sabendo de um ataque ou de morte, ou alguém que se machucou diante desse ser? Não, ataque, ataque sim, machucar ou morrer, não ouvi, só de as pessoas encontrarem e fugirem, né, rapidamente, e não tem problema falar, não. As pessoas falam normalmente, contam as histórias, né, e é engraçado que mesmo funcionários da FUNAI, alguns relatam também experiências aí não exatamente de encontrar, mas de ouvir, né, essa criatura. Eu me lembro particularmente de uma história que me contou um colega da FUNAI que esteve comigo lá um tempo, que ele precisou subir numa árvore, porque ele estava na floresta de noite, e aí viu um bicho enorme vindo no caminho dele, e ele me contou que subiu na árvore para esperar o bicho passar. Ele disse que não era uma anta, não era nada, porque conhece bem, ele é de lá da região, conhece bem a fauna local. Ele disse que subiu na árvore, fechou o olho, e o bicho passou meio rosnando, assim, uma coisa, e depois ele desceu e correu para a aldeia. Então, assim, é um tipo de experiência que não só os índios relatam, né, mas o pessoal da região também relata encontros com essas criaturas, como o mapinguari. E aí você tem essas imagens, né, como eu falei, que caracterizam bem o que se conta em outras partes da Amazônia, que é essa boca escancarada no peito. E assim, várias tribos diferentes narram isso, que você tenha conhecimento? Tem, várias fazem referência a figuras como essa. Claro, os caritianos traduzem essa criatura aqui, eles têm lá como mapinguari, né? Porque, obviamente, eles usam o português regional, provavelmente discutindo com as pessoas não indígenas com quem eles convivem ali, eles acabaram por traduzir esse oboio, ou o Kidaharara, como mapinguari, que são exatamente a mesma figura, embora todas elas partilhem de uma certa semelhança. Acho que a gente vai falar mais sobre isso depois, né? Como é que porque o mapinguari, por exemplo, é uma figura um pouco restrita à Amazônia, mas outras dessas figuras sobre as quais a gente vai falar hoje aparecem no país inteiro,
né? Elas são parte da experiência, do conhecimento de várias regiões do Brasil e até mesmo de outros países, né? Então, podem ser várias criaturas diferentes, né? Mas elas todas parecem partilhar mesmo de certas características. Por que isso acontece, a gente não sabe, né? A gente não sabe, é o tipo de coisa que ainda precisa ser investigado. Quer dizer, por que essas imagens aparecem em tantos lugares diferentes? As personagens aparecem em tantos lugares diferentes da Amazônia ou do país. Como eu falei, o Mapinguari, por exemplo, é isso. Tem no Acre, Rondônia, Pará, Amazonas, Roraima, enfim, todo lugar tem histórias desse monstro. E é interessante que são, não sei se a palavra certa é, são culturas, né, indígenas diferentes, que às vezes que no passado nem tinham contato umas com as outras, ou se tinham, talvez de uma forma até em guerra, não sei como funciona, né? Mas é interessante que vários locais diferentes, né, professor? Isso, essa é a questão, né? Por que tantos grupos diferentes, bastante diferentes mesmo, narram histórias tão parecidas, né?